Boa Olá, noite! boa noite. Boa Seja noite, Valquíria. bem-vinda a esta live, este Café com Valquir. Agora eu vou até já dar uma pausa aqui no som, que a gente coloca um som para o pessoal estar se adequando, se adaptando aqui. E olha, Érica, para nós aqui é motivo de muita alegria mesmo, poder tê-la conosco nessa noite. Olha, o intuito desse café é falarmos aqui de diversos temas, diversas situações e realidades. E enquanto nós estávamos refletindo sobre o que podíamos então pautar nesta noite, graças a Deus nós tivemos aí a satisfação de ter o seu sim para este momento. Então, obrigado, obrigado mesmo do fundo do meu coração. Você é uma pessoa que tem a minha admiração, meu respeito, meu carinho, e sinta-se à vontade. Hoje eu estou aqui somente como convidado, porque eu quero mais te ouvir, até mesmo do que falar. E as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta ao longo dessa nossa live, deste nosso café, nós iremos fazer. E, claro, vamos estar colocando aí para que você possa estar expondo um pouco dessas realidades. Então, Érica, seja bem-vinda. A Érica é psicóloga clínica com ênfase em logoterapia. Logoterapia, isso mesmo. Érica é uma jovem cheia do Espírito Santo de Deus. Ela é membro aí da Missão Chamas da Esperança. Érica, pandemia, o que nós podemos fazer? Seja bem-vinda, seu presente aí. Muito obrigada, Valquir. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Tá ótimo, então. Então, boa noite para você mais uma vez. Boa noite para o pessoal que está aí nos acompanhando. E é uma alegria estar aqui participando com vocês, Valquir. Para mim é uma honra também, porque poder contribuir com o outro, um pouquinho do que eu sei, é o que traz sentido, né? Então, assim, ser útil, poder ajudar com um pouquinho que eu estou aprendendo, com um pouquinho que eu uso na minha prática profissional, é uma alegria também. Então, assim, muito obrigada e muito legal também essa proposta, né? É, e assim, você já me apresentou, mas como o Valkyrie bem disse, para vocês que estão entrando aí, eu sou a Érica, eu sou psicóloga clínica, atuo com a logoterapia, que é uma abordagem dentro da psicologia, e eu faço parte da missão Chamas da Esperança, como ele bem disse, é uma missão de evangelização aqui da cidade de Uberlândia, e sou noiva do Gabriel, também que está aí nos acompanhando. Que E, alegria. pois bem, né? Vamos Érica, lá para então esse vamos lá. O tema. que é esse momento, essa loucura, tudo que nós estamos vivendo? Nós sabemos muito bem que estamos aí prestes a completarmos já um ano de decreto, né? Aqui na nossa cidade de pandemia, onde já vivemos aí o lockdown, já vivemos algumas adequações no comércio, nas nossas escolas, nas nossas igrejas, nos impedindo de fazer uma série de coisas que a vida nos havia já dito como deveríamos de agir. De repente vem uma pandemia e quebra isso tudo. E eu tenho certeza que essa pandemia, ela, ao mesmo tempo que ela nos traz algumas dores, algumas frustrações, certamente ela também nos traz aí muitos aprendizados. Né? E o que podemos fazer diante dessa pandemia? Então, Val, que você trouxe um ponto muito importante. Quando a gente fala da pandemia, né, dessa realidade em que nós estamos vivendo, a gente tende a pensar, voltar o nosso olhar de forma muito específica para aquilo que a gente está vendo de negativo, né? E é natural que a gente reaja dessa forma, porque é algo totalmente novo, é algo totalmente desafiador o que a gente está vivendo, né? Uma coisa assim que a gente não tinha vivido antes, né? Essa experiência da pandemia, do lockdown. E aí a gente tende a focar o nosso olhar muito de uma forma pessimista, né? E aí você trouxe, né, de que com certeza há algo que nós podemos tirar. Então essa é a proposta, né? A proposta é trazer esse olhar mais esperançoso, vamos dizer assim, né? Então isso é muito importante. Então assim, né, para a gente poder conversar um pouquinho, né? Todos nós estamos super por dentro da realidade que a gente está vivendo, e cada um que vive de uma forma muito única, né? Mas de forma geral a gente percebe muito frequente essa questão dos projetos que foram adiados,
né? Quantas pessoas traziam sonhos, o que a gente mais vê é casamentos, né, que foram adiados. Então, é muita coisa aí que tem acontecido, um impacto muito grande no trabalho das pessoas, né? Essa adaptação com o home office, as escolas pararam de funcionar, essa questão do distanciamento, né? A gente que às vezes tem tanta essa tendência de estar próximo, né, do toque. Então, assim, diversos impactos, né? E com certeza isso gera um impacto na saúde mental também, né? A gente percebe uma influência muito forte na questão da ansiedade, uma proximidade com a morte, né? Porque muito infelizmente houve muitas perdas, né? É uma realidade também com a qual a gente tem lidado, né? A questão do luto, a insegurança, né? Como nós temos criado um desejo de controlar todas as coisas, né? A gente tem caminhado assim para essa necessidade de controlar, de estar, de ter essa segurança, né? De tudo que está acontecendo. Então, esses são alguns pontos, alguns dos muitos pontos. Como eu disse, a gente acaba vivendo de uma forma muito, muito singular, né? Cada uma das pessoas. Mas esses são alguns pontos. Então, assim, a pandemia, de fato, ela veio abalando as estruturas da maioria da humanidade. Ô, Érica, E, nesse tempo em que você coloca de abalar as estruturas, isso é uma palavra, eu assim, eu a interpreto muito, muito forte, até porque existem algumas pessoas que acabavam se estruturando em cima de algumas verdades, realidades, que a pandemia mostrou que eram pseudo-verdades, pseudo-realidades, né? Então, eu vejo que quando elas sofrem esse abalo, algo dentro delas também move e tende a sair do lugar. E o que, que as pessoas estão relatando diante de tudo isso que eu tenho percebido? Essas precariedades emocionais têm prejudicado o ser como todo a se adequar, não para um quesito de aceitação, mas para poder olhar e entender que isso é um tempo. E as pessoas têm encontrado dificuldade quanto a isso. sim, porque é um desafio, né? É aí que está o ponto, Valquir, que você tocou, que é muito importante. Que nós, seres humanos, a gente tem criado uma intolerância ao sofrimento, né? Porque o que a gente está vivendo é uma situação que tem gerado sofrimento, né? Então, tudo aquilo que traz sofrimento, a gente percebe que tudo aquilo que traz dor, que traz insegurança, que tira a pessoa do lugar dela, do comodismo, da sua estaticidade, vamos dizer assim, tudo isso é desafiador demais, né? Então, nós temos criado uma intolerância ao sofrimento. E essa pandemia, ela veio colocar isso bem na nossa cara, porque é algo que o mundo inteiro, toda a humanidade tem compartilhado, né? Então, aí que é gerada essa questão da desestruturação, do desespero até, né? E aí a gente vai perdendo a segurança que a gente pensava que tinha. Então, essa questão da intolerância ao sofrimento, ela é muito forte. E aí que a proposta que eu quero apresentar para vocês, ela é muito especial nesse tempo, ela é muito valiosa, né? Que é o ensinamento que a logoterapia nos traz, né? Eu acho que ela cabe aqui de uma forma muito rica, né? E nesse tempo, assim, sabe, tem sido muito útil para nós, para o cuidado com a nossa saúde, cuidado com a nossa saúde mental. Então, o que, como eu disse, né, a logoterapia, ela é uma abordagem dentro da psicologia e ela nos traz um ensinamento, né, Valquíria? Ela tem como pilar a busca de sentido da vida, né? Então, seu autor, Viktor Frankl, ele falava que o ser humano é um ser que busca sentido e ele é capaz de encontrar o sentido mesmo diante do sofrimento, né?
Então, nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma capacidade antropológica de encontrar sentido. E o sentido ele está presente até mesmo nas situações de sofrimento, né? Então, ela traz essa proposta para nós de ir aplicando nessa realidade, nós somos capazes de encontrar sentido, até mesmo nessa situação que a gente está vivendo, Sim, esse tempo de pandemia, é. né, que tem trazido o sofrimento tão escancarado, assim, tão próximo de nós. Ô, Érica, se você me permite, eu quero aqui fazer uma intervenção, porque a minha comadre, Adriana, ela vai dizer assim: os nossos sonhos foram roubados, trouxe ansiedade, depressão. Não vejo pontos positivos nesse momento que nos encontramos. Depois ela complementa: como mãe, vejo o quanto foi prejudicial para nossas crianças. Eu acredito que nós não estamos, às vezes, permitindo com que a nossa visão perpasse o todo que a pandemia nos trouxe. E quando eu falo isso com muito respeito às pessoas que, às vezes, não conseguem enxergar as dores ocasionadas nesse período de pandemia, porque a gente é muito focado em uma satisfação de prazer, a gente é muito focado em uma satisfação de autorrealização de forma acelerada. E nós temos que entender que a dinâmica da construção do ser como um todo, ele passa pelo crivo, às vezes, de uma palavra que vem de muito encontro com a minha realidade, que é a resiliência, né? Então eu vejo quando é necessário. Então é hora de nós refletirmos. Eu vejo que aquelas pessoas que a gente vê aí os relatos, né? Uma casa caiu, um prédio caiu, sobraram apenas os escombros. Muitos viram, às vezes, apenas os escombros, mas muitos dos bombeiros que ali atuam, quando eles enxergam e encontram ali uma vida, eles então aplaudem, vibram com a vida. Então eu vejo assim, com muito respeito, as pessoas que, como a Adriana, tá, Adriana, não estou te expondo. Estou aqui apenas fazendo um breve comentário diante daquilo que você expôs aqui. Porque nós precisamos de aprender que a pandemia nos trouxe circunstâncias que nos leva a sermos educados em áreas das quais nós, às vezes, não estávamos ainda preparados, né, Érica? O que você quer dizer? Sim, exatamente, Paulo. E até muito obrigada, Adriana, porque o seu comentário ele nos impulsiona, né? Ele nos faz refletir melhor sobre. E essa questão que você traz, Valquíria, da resiliência, né? Dessa forma de como nós olhamos para a situação, é isso que faz a diferença. E isso está muito ligado a algo que nós temos, uma característica muito rica também. Porque, olha, olhando para a nossa realidade, a pandemia é uma realidade que nos foi imposta, né? Ninguém pegou e falou, não, amanhã vai ter pandemia. Da mesma forma que ninguém pode falar, amanhã não quero mais que tenha pandemia no mundo. Que bom Então, seria, isso, hein? que bom seria, né? Pensa. Mas isso está além da nossa liberdade, né? Obviamente, né? Todo mundo sabe. Mas embora nós não sejamos livres da realidade da pandemia, né? Embora ela tenha sido ocasionada pela responsabilidade do homem, tudo mais, mas o foco não é esse. Embora nós estejamos limitados pela pandemia, embora nós não podemos escolher, nós não possamos escolher ter pandemia ou não, há algo que não pode ser tirado de nós, que é a nossa liberdade interior, a nossa capacidade de tomar uma decisão, assumir uma postura diferente diante da situação que nos é imposta. Então, pessoal, esse é um convite para que a gente possa pensar um pouco sobre isso. Olha, eu não estou livre, né? Eu fui limitada, eu não posso ir e vir, né? Preciso ficar isolada em casa, mas dentro de mim há a liberdade interior. Estou eu quem escolho como quero lidar com essa realidade. E de forma que a gente não banaliza, como você bem trouxe, Valquíria, o sofrimento de cada um, né? Como eu disse desde o início, cada um tem vivenciado essa experiência de uma forma diferente, com suas dores, com suas perdas. Mas o
que a gente pode tirar disso? Essa é a proposta. Há um sentido para cada situação, há um para quê diante das situações de sofrimento também. E aí a logoterapia ela traz algo que eu acho muito lindo, que é nós não podemos mudar a nossa realidade externa, mas nós somos capazes de mudar quem nós somos. Então a pandemia ela pode ser uma oportunidade, essa realidade que parece ser tão difícil, tão sofrida, ela pode ser uma oportunidade de uma transformação interior, percebe? Então, essa é a riqueza, né? Lembrando que nós temos a nossa liberdade, nós somos capazes, a partir do momento que nós tomamos essa decisão, a decisão de olhar com esse outro olhar. Gente, não é uma proposta fácil, não é uma proposta fácil, e nós estamos acostumados muito com o fácil, muito com aquilo que é pronto, né? E essa proposta da logoterapia, ela nos desafia, como eu dizia desde o início, né? É uma proposta desafiadora. Nessa semana eu ouvi de uma amiga da missão uma frase que cabe muito aqui, em que ela dizia que o que não te desafia não te transforma. Né? Então, para que nós sejamos transformados, esse é o sentido. Que a cada dia nós sejamos transformados enquanto seres humanos, né? Que eu não seja a mesma pessoa que eu sou hoje amanhã, mas que eu seja cada vez alguém melhor. E para que essa transformação ela aconteça, é preciso que eu seja desafiada a todo instante. Então, essas situações que são colocadas diante de nós, que nós não escolhemos, elas podem ser aproveitadas por nós. Percebem, pessoal? E assim, de forma alguma eu estou aqui querendo dizer que o sofrimento é bom, que é bom É sofrer. porque ninguém aqui é Não, de forma masoquista alguma. também, né? É masoquista pandêmico. Ninguém aqui é masoquista pandêmico, né, Érica? Sim, Porque o que, que eu percebo? sim, Eu percebo que há uma série de pessoas, e eu também, quanto já fui assaltado por pensamentos assim, que nós às vezes temos um certo desejo, olha só, diferente de desejo e vontade aí, de que as coisas se organizassem do dia para a noite, como você bem disse agora há pouco. E que bom seria. Nós não temos um botãozinho ali de play e pause para poder dar início e fim à pandemia. Não foi imposto isso. Não foi colocado isso de forma muito abrupta até, né? E eu entendo que quando as pessoas elas têm capacidade de olhar para todo esse contexto e enxergar a viagem que ela é convidada a fazer, desde a sua razão até o seu coração, eu acredito que ela faz um percurso muito longo nesse trajeto, para que possa, então, assim, experimentar todas as circunstâncias oriundas desta pandemia. Porque a pandemia, ela nos tirou, de fato, a Adriana tem razão, nos tirou uma série de coisas, mas ela não tem que ter a determinação do que nós vamos fazer com essas coisas. Porque o que nós, então, galgamos para a nossa vida, o que nós projetamos para a nossa vida, o que nós queremos para a nossa vida, não pode ficar estacionados, esses pensamentos, em cima da mediocridade. Nós temos que ir além. Você citou uma frase aí, Paulo Vieira cita muito essa frase, né? Que o que não te desafia não te transforma. Então, essa capacidade de assimilar esse desafio, essa capacidade de olharmos para aquilo que nos foi colocado em nossa frente. Pô, bora lá, o que eu vou fazer? Temos que fazer alguma coisa. Sair da zona de conforto é uma luta diária. Deixar para trás aquilo que a pandemia pode nos causar é também um desafio diário, né, Érica? sim. Exatamente, Valquíria, é isso mesmo que você trouxe. Eu queria pedir licença para ler um pequeno texto que eu acho que vai ilustrar muito bem, eu acho que vai dar força para aquilo que a gente está falando. Pode ser? Ele é bem curtinho. O seu pedido de licença me constrange. Ah, olha, então tá. Bora? Hoje levantei cedo, pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite.
É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar por estar chovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas da casa, ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar as decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só de mim. Charlie Chaplin. E eu vejo, quando eu li esse texto, eu pensei, gente, é muito isso. Porque a nossa vida, ela é uma constante oscilação, né? Entre situações que são agradáveis e que não são. Isso é uma realidade, gente. O sofrimento, ele é algo que faz parte da realidade humana. Eu acho tão interessante que os logoterapeutas vão dizer que não é estranho que a gente sofra. Estranho seria se a gente não sofresse. Porque isso faz parte do ser humano. Então, é uma realidade que a gente não pode mudar, né? A pandemia é um exemplo das outras diversas situações de sofrimento com as quais a gente vai precisar lidar durante a nossa vida, cada um aí na sua individualidade, na sua história, né, única. Então, se é uma realidade, eu não vou gastar minha energia negando o sofrimento, mas sim decidindo de que forma, qual a postura que eu irei tomar diante dele. E eu acho esse textinho tão lindo que ele vem trazer essa visão, né? Nós escolhemos se queremos trazer uma visão otimista ou pessimista diante da realidade da vida. Nós somos capazes de escolher. Eu falo que a liberdade interior, ela é um presente, é muito valioso e nós precisamos bem aproveitar isso que nós temos, né? Então, olha que riqueza, né? E acabei de lembrar aqui de uma metáfora que os logoterapeutas costumam usar. Sabe quando a gente olha para o céu naqueles dias chuvosos? A gente não vê o sol, né? Não vê o sol, porque as nuvens estão tampando. Mas o sol ainda está lá, por mais que a gente não veja. E aí, né, no outro dia, as nuvens abrem e a gente consegue ver o sol. A mesma forma é o sentido que há por trás do sofrimento. Né? Às vezes lá na situação a gente não consegue entender, nossa, mas por que isso está acontecendo e tal? A gente não consegue entender. Mas em determinado momento, a partir das nossas decisões, a postura que a gente toma, a gente consegue enxergar o quanto aquela situação, o quanto aquela experiência pode ter sido dolorosa, o quanto o sentido que ela traz pode ser muito mais grandioso, muito mais valioso, né? Então, eu vejo o quanto esse ensinamento ele traz para nós uma fonte de esperança mesmo, né? Nós somos capazes de escolher. O ser humano ele é autodeterminante. Como o Valquir bem disse, não é a situação que vai determinar quem eu sou, né? Mas eu sou capaz de escolher, porque eu sou livre interiormente, né? Livre para tomar uma decisão. Não sou livre dos eventos, das situações que se colocam diante de mim, mas eu sou livre para tomar uma decisão diante de cada situação. Então, esse ensinamento ele é uma riqueza para nós, né? Érica, quando você falava, me vinha uma passagem em que Jesus se encontrava no barco com os discípulos e ele estava deitado no fundo da barca e a tempestade
tomou aquela cena naquele momento. E, e eles então tomaram a decisão de acordar Jesus que estava deitado no fundo do barco. E eu vejo que mar calmo não forma bons marinheiros. Mar calmo não forma bons marinheiros. E o que, que eu percebo com essa verdade? Nós precisamos de entender que, mediante a esta realidade em que as pessoas querem nos exigir aderirmos aí ao novo normal que eles estão pregando. O que é esse novo normal? Eu entendo que quem quer, eu respeito antes de dizer o que eu vou dizer. Quem quer defender um novo normal, então estava vivendo uma anormalidade há muito tempo. Porque, na verdade, eu enxergo que a realidade a qual estamos vivendo, estamos passando, ela está determinando o que de fato nós precisamos de tomar postura e ressignificar na nossa vida. Infelizmente, existem dores, como você bem disse, que elas não têm nome. Elas não são capazes de serem superadas dentro até mesmo aí de um ciclo de horas. Por exemplo, quando você cita aí, né, o quanto a pandemia nos aproximou da morte, o quanto a pandemia nos fez assim quase que tocar a morte. Tem uma amiga minha, ela é psicanalista clínica, uma grande referência hoje, que é a Andrea Vermont. Ela teve Covid, ficou muito tempo internada e ela escreveu uma frase essa semana nas redes sociais dela, que ela diz assim, eu toquei a morte e vi que ela está viva. Olha quanto essa frase é pesada. E eu vejo que, infelizmente, muitos de nós estamos permitindo com que a pandemia só nos cause dor, que a pandemia só nos destrói, que a pandemia só nos leva a murmúrios e às reclamações. Eu acredito que uma das coisas que eu tenho feito tem me dado mais alegria em todo esse tempo. Antes de ir para a Câmara Municipal, Deus tem me dado a graça de ir para a missa, de frequentar a Santa Missa. E ali eu me coloco diante de Deus e eu sinto que Deus se coloca diante de mim. Então há essa reciprocidade de intenções. Eu tenho a minha intenção de acordar, mesmo que às vezes eu não esteja tão disposto como eu gostaria de estar, mas eu entendo. A minha alma, o meu corpo, o meu espírito se dá bem quando eu tomo essa decisão. É uma decisão. Eu rompo, eu corto com essa minha mediocridade, com esse meu marasmo, e eu então vou para o momento de gratidão, de oração, de ressignificação, e eu estabeleço. Hoje eu vou vivenciar aquilo que Deus tem para mim na melhor condição da minha vida. E qual que é a melhor condição nesse tempo? É que você tem em mãos. Porque nós, às vezes, vamos esperar com que a vacina chegue em todos, vamos esperar com que as máscaras possam, então, sair dos nossos rostos. Espera aí. Na minha visão, Érica, eu entendo que a pandemia ela vai existir para todo o resto da humanidade, se a humanidade não conseguir dar um tempo. Né? Você sabe muito bem o que eu vou dizer. Freud, na psicanálise, ele vai dizer que os fantasmas só têm uma função, que é de nos assombrar. A partir do momento que eles não nos assombram mais, o que nós temos que olhar nos olhos dele e dizer? Pode ir embora. Você não me assombra mais. Não tem mais efeito nenhum. Então pega as suas trouxas, vai embora, porque acabou. Você não tem mais efeito de me assombrar. É hora de ir embora. E as consequências, né? Ou seja, o legado que a pandemia vai deixar, se vai ser de ressignificação ou somente de escombros, aí acho que está na escolha. É uma liberdade, né? Sim, exatamente, Valquir. Perfeito a sua colocação. Tá na nossa escolha, né? E eu acho interessante quando você traz essa questão da morte, né? É outra realidade que a gente está muito próximo. E você traz aí um teórico da psicologia, Freud, eu trago aqui outro, Frank, eu acho que todos vão agregando bastante. E ele falava que a morte, ela nos ensina muito, porque quando nós olhamos, até com a morte nós podemos aprender bastante. Quando a gente olha para a morte, que é uma certeza, né, a gente já começa por aí.
Eu só Ela é tenho dúvida em certa. relação, eu só tenho dúvida em relação à Rainha Elizabeth, viu? Mas vamos lá. É, né? As dúvidas Brincadeira. aí. Mas assim, fala... É. Mas falando assim, de forma geral, que na verdade é para todos, a morte ela é uma certeza. E aí, o que que a gente pode aprender quando a gente se aproxima, né, dessa realidade? Porque ela é uma certeza, mas a gente tenta negar o máximo possível. Não, eu vou morrer, mas está longe, né? A gente não sabe. Mas quando nós olhamos para a morte, nós podemos enxergar a nossa responsabilidade perante a nossa vida. Eu acho isso também de uma riqueza tão grande. E quando eu olho para a morte e me conscientizo o tempo todo de que, sim, né, eu vou morrer um dia e eu não sei quando. Então eu preciso viver me responsabilizando a todo momento. Ou seja, eu preciso dar o melhor de mim hoje, vivendo o hoje, porque o hoje, o agora é o que eu tenho, né? O amanhã, ele ainda não existe, né? O amanhã, ele tá distante, ele ainda não é uma realidade. Mas o hoje, né, é o que eu tenho. E o hoje precisa ser bem vivido agora, né? O que eu tenho agora. Então, assim, a própria morte, ela pode nos ensinar, né? E Viktor Frankl vai falar também da tríade trágica. O que, que é isso? São as coisas que, três coisas, né? A tríade, três coisas que pelas quais o ser humano vai passar na sua vida. O ser humano não vai escapar, que é o sofrimento, que a gente já falou aqui, a culpa, porque nós erramos enquanto seres humanos, e aí a gente é culpado por errar, mas nós somos capazes de recomeçar, e a morte. Então, são realidades as quais nós não podemos mudar, né, que fazem parte da nossa vida, e com elas nós somos capazes de aprender. E essa questão aí, né, que o Isaac até retomou, do hoje, do presente, é muito importante a gente falar sobre isso também, porque as pessoas que vivem voltadas para o presente, né, ou seja, aquelas que não vivem uma vida muito focadas no futuro, distante, ou então no passado, realmente saudáveis. As pessoas que focam a sua energia para o tempo presente, né? Então, isso também é muito importante e é legal para nós aqui, né? Porque quando a gente fala sobre esse impacto da saúde mental, a gente percebe muito, muito forte essa questão da ansiedade, essa questão da depressão, que está muito ligada à maneira que nós vivemos o momento de hoje, né? Então, até tem muito aquela a fala de que a depressão ela é uma vivência excessiva do passado, falando de forma bem assim abrangente, tá? E a ansiedade uma vivência do futuro, né? Então aí quando a gente se apega demais a essas coisas, ao tempo que não é o tempo presente, né? Ou ao futuro ou ao passado, a gente está caminhando aí pro sofrimento psíquico, né? Então assim, quando nós voltamos o nosso olhar para o que eu tenho agora, que é o presente, né? Porque a nossa vida ela é o que a gente tem agora. Nós não sabemos do amanhã. Então a gente vive uma vida com mais sentido, né? O sentido daquele momento, o que eu sou chamado para fazer hoje. A vida me chama, né? E tudo isso, quando a gente fala disso, a gente se fortalece diante dessas situações desafiadoras, né? Há o sofrimento que vai haver, né? A pandemia está aí, a pandemia vai acabar, né? Nós temos essa esperança, mas outras situações desafiadoras surgirão. E aí? Por Não que não deve, aproveitar? né, nós não devemos assim nos estacionar dentro da pandemia. Quando você fala isso, dá quase a impressão de que a morte e o presente, que é essa vida de hoje, são muito antagônicas, né, essas duas vertentes aí. E não, elas são muito próximas, porque nós somente temos a certeza
do que temos agora, do que estamos vivendo agora. Sabe, eu vejo, Érica, que tem muita gente, às vezes também e eu creio que também você deve ter já passado por esse sentimento, de que a morte vai nos tirar tudo, de que a dor vai nos tirar tudo. Peraí, nós às vezes não estamos conseguindo exercitar uma palavrinha tão necessária como nesses últimos tempos, que é a gratidão. Quando eu faço menção de irmos, às vezes, eu tenho esse privilégio de ir para esse encontro com o Senhor Jesus na Santa Missa, diariamente. E eu percebo que é o momento que eu paro, que eu olho para dentro de mim, que eu exerço essa gratidão ao estar em contato com o Senhor. Então eu vejo que gratidão por tudo, gratidão pelo momento, gratidão pela saúde, gratidão pelos familiares, gratidão por tudo. Então eu vejo assim, são tantas realidades. Hoje eu cheguei, estava ali com a minha esposa, com a Miriam, e o telefone não parou. Ela até usou a expressão, né, Preta? Está aqui nos acompanhando. Nossa, meu ouvido está doendo. Porque eu vi o quanto que a pandemia trouxe calamidade na vida das pessoas. E calamidade assim, em diversos setores, né? Na economia, no emprego, né? No ofício da pessoa. Mas ela também trouxe uma calamidade da pessoa ter a percepção do que está acontecendo. Porque, infelizmente, nós não estamos parando para agradecer pelo o que às vezes nos circunda, naquilo que é bom, naquilo que é possível de se agradecer e que deve se agradecer nesse tempo. Então, eu não tenho dúvidas nenhuma de que, quando Deus nos permite experimentar da graça, experimentar do agora, do hoje, nós precisamos sim de dar essa retribuição. Por isso que a palavra gratidão ela está muito fecunda em minha alma nesse tempo, por agradecer a tudo. Você quer ver uma coisa? Agradecer pelo Neemias, esse irmão que é vereador comigo. Chegou lá agora recentemente e já roubou meu coração. Esse cara é um cara sensacional. Tantas pessoas, agradecer pelas pessoas que nos visitam diariamente, sem às vezes sem dizer nada. Mas só de nós fazermos aí menção, olharmos para a história e ver que aquela pessoa foi relevante na minha vida, isso é gratidão. Uhum. E o seu testemunho, ele é muito frutuoso, Valquírio, porque quando você fala, né, nós podemos perceber que você teve a experiência de encontrar um sentido em meio a toda essa turbulência, né? Você foi capaz de dar mais valor àquilo que você tem, né, de valorizar mais as pessoas que estão à sua volta, né, de amar, de agradecer. Você tem, usando do seu exemplo, você tem colocado o seu coração à disposição para as transformações que esse tempo pode gerar em você, né? Então, assim, é muito rico o que você traz. Então, você traz um exemplo concreto, né? E todos nós podemos, né? Quando nós falamos de encontrar um sentido, assim como o Valkyr traz da experiência dele, eu e você também podemos, mas o sentido ele é único para cada um, né? Não somos nós aqui que vamos falar, você tem que fazer isso e isso para que você encontre o sentido nesse tempo de sofrimento e nos sofrimentos que surgirão na sua vida. Não, você vai encontrar de uma forma muito especial, muito única, porque você traz essa característica, né, de alguém que é único. E Valquíria, eu queria também trazer bem brevemente, eu acho que assim, vem ilustrar bem também, por exemplo, a história de vida, um pouquinho da história de vida de Viktor Frankl, que é o autor da logoterapia, e que traz essa proposta para nós, né, de olhar para o sofrimento como uma possibilidade de sentido, de transformação interior, e eu acho que nos ensina, que nos traz esperança, que nos motiva bastante, né? Ele foi um judeu psiquiatra, neurologista, que nasceu na Áustria
e ele viveu durante os tempos das grandes guerras. E como ele era judeu, né, ele foi capturado pelos nazistas. E Frankl passou por 4 campos de concentração. Então, gente, ele experimentou coisas terríveis que eu acho que a gente não é muito capaz de imaginar, né? Quando a gente estuda na escola a experiência dos campos de concentração, né? A Terrível, fome, né? terrível, a fome, o frio, a humilhação, a morte ali, né? O luto tão próximo. E ele passou pelos campos, né? Incluindo Auschwitz, que foi o que nós mais conhecemos. E dentro dos campos, ele perdeu a esposa que estava grávida, perdeu os pais e perdeu um dos irmãos. E aí ele passou pelos campos, ele sobreviveu, né? Ele sobreviveu. E quando ele saiu, ele foi liberto, depois de passar por tanta coisa lá dentro, eu acho que foi cerca de 3, 4 anos. Ele percebeu que tinha perdido tanto, né? Todas aquelas pessoas que ele amava, e ele pensou em tirar a própria vida até, né? Então, assim, foi muito difícil, mas com a ajuda de alguns amigos, ele fez o compromisso de lutar pela vida. E ele encontrou um sentido naquela experiência de sofrimento terrível que ele teve. Ele escreveu a sua obra, a sua biografia, e ele encontrou o sentido da sua vida ajudando outras pessoas a encontrarem o sentido das suas vidas, né? Então, a partir da experiência dele, ele estruturou a sua obra, né, a sua teoria, que ele já tinha iniciado antes. Dentro dos campos de concentração, ele põe à prova, experimentou na pele mesmo a questão do sofrimento, da esperança, do otimismo, né, mesmo na dificuldade. E, e ele foi capaz, nessa experiência de sofrimento terrível, foi capaz de dizer sim à vida e de usar daquela experiência como um triunfo pessoal. Fazer aquele sofrimento frutificar e gerar vida e gerar esperança, né? Tanto é que nós temos aí a logoterapia hoje, porque ele disse sim à vida. A logoterapia no mundo inteiro tem ajudado muitas pessoas a lutarem contra o suicídio, contra as doenças psíquicas, dentro dos consultórios, fora, nas práticas de diversos profissionais. Entende, gente? Então, a vida dele é um exemplo. Nós temos vários exemplos de sentido no sofrimento. A vida dos santos é um exemplo grandioso. O próprio Jesus, né, Valquir? Jesus que morreu na cruz, sofrimento de cruz. Nós sabemos que o sofrimento de cruz é o maior sofrimento e foi um sofrimento que gerou vida, ressurreição, né? Então, olha como a gente pode aprender com o sofrimento. Gente, então não desanimem, não se desesperem, né? Essa é uma mensagem também de esperança que a gente vem trazer aqui hoje, né? Que nós somos capazes, você é capaz, mas acredite que você é capaz, com a graça de Deus, né? Acima de tudo, usar da sua liberdade interior, da disposição do seu coração, para passar por tudo isso e para encontrar um sentido diante de tudo isso. Tá? Você é capaz. Todo ser humano é. Né? Ninguém está excluído disso aqui. É uma proposta para todos. Como o Valquir disse, não é porque eu e ele estamos aqui partilhando sobre isso, nós também estamos sendo desafiados o tempo todo. Mas o que nos move é essa esperança, né? Esse otimismo, essa gratidão por aquilo que nós podemos enxergar, que é muito valioso no meio disso tudo. Ô, É que a gente Érica, precisa desenvolver. Falei demais, né? não. Quando você falava, me vinha aqui nas minhas lembranças uma reunião que eu tive ontem com o Douglas e com o Ismael, lá no gabinete. Eles cuidam do departamento de marketing do gabinete. E eu dizia para eles a diferença entre existir e de viver. Muitas pessoas estão nesse tempo apenas existindo, contabilizando aí os números do IBGE e esquecem de viver de fato. Não vivem porque não conseguem assimilar todas essas propostas que a vida nos propõe nesse tempo. E quando a gente olha
para as escolhas que nos são ofertadas no dia a dia, e nós, então, avocamos para nós essa realidade de que a dor, de que o sofrimento pode, e ela tem nos educado, tem somado e contribuído para o nosso crescimento, nós não nos estagnamos apenas na questão da existência, nós passamos então a viver. E eu vejo que quando Jesus dá esta proposta, né, de vida e vida em abundância, nós precisamos de entender a dinâmica do que é essa vida plena, essa vida de sucesso, essa vida próspera, essa vida que de fato vem ao encalço daquilo que nos dá satisfação. Já viu quando a gente vai em algum lugar, a pessoa nos oferece uma comida, nos oferece uma outra coisa e diz assim, a gente fala, não, estou satisfeito. Né? Então, esse sentimento de satisfação, quando nós migramos da simples condição de existirmos e passamos a viver, de fato, a vida, nós olhamos. Quando você falava aí, né, das guerras, dos campos de concentração e tudo mais, me veio até à mente aqui, quem estiver nos acompanhando, assista o filme A Vida é Bela. Né? Você já assistiu, Érica? Então, assim, eu fico encantado de ver aquele filme. A Vida é Bela. Aquele pai, ele leva na esportiva, ele leva assim para mostrar para o filho que ali é possível de fragmentar a alegria, é possível de fragmentar o belo dali de dentro. Porque eu repito, muitas vezes, quando nós ouvimos aí, nos é noticiado que uma casa caiu, que um prédio caiu e tem pessoas ali soterradas, nosso olhar só é capaz de enxergar os escombros. Mas quando aqueles que estão ali, os brigadistas, os bombeiros, eles enxergam, eles ouvem o sinal de vida, eles ficam muito animados, eles ficam muito empenhados ali em trabalhar para poder resgatar aquela vida. Então, eu quero deixar aqui uma dica. Assistam esse filme, A Vida é Bela. Maravilha, Valquir. Vou até assistir de novo. Eu assisti já tem um tempo. E aí você falando aí, deu até vontade de ver de novo. Mas olha, eu acho que é isso, sabe? Eu penso assim que para que nós nos fortaleçamos nesse tempo, a gente precisa cuidar, né, da nossa saúde aí da forma que cabe na nossa realidade, fortalecer a nossa espiritualidade, né? Cuidar da nossa saúde física, psíquica, né, da forma que está aí no nosso alcance, porque nós somos. Eu estou falando meio que para encerrar, porque eu acho que já está acabando o nosso tempo, né? Temos 10 minutos ainda. 10 minutos? Tá, mas me veio isso aqui, da gente falar assim, de pontos mais práticos, né? De como cuidar, nos fortalecermos, além dessas reflexões, que são assim, que é o ponto crucial, né? Que você possa depois ter um tempinho para pensar um pouco sobre isso, para analisar, né? Para a sua realidade aí, mais tranquilidade, para a sua história. Como que você pode encontrar, né, o sentido aí diante das situações de sofrimento? E irmos cuidando, né, da nossa saúde, porque, como eu dizia, nós, enquanto seres humanos, nós somos ser de forma integral, né? A gente precisa cuidar das nossas dimensões. Eu gosto de falar sempre isso para os meus pacientes. Cuidar de todas as nossas dimensões, física, psíquica, espiritual, social, né? Fazer atividade física, na sua casa mesmo, já que a gente não está podendo sair muito, às vezes uma caminhadinha, cuidar da sua alimentação, do seu sono, né? Se você tem percebido questões que você tem tido dificuldade de lidar sozinho, voltadas para ansiedade, questão mais de sofrimento psíquico, procure uma ajuda profissional, né? Profissionais estão aí para nos servir, para nos ajudar, e às vezes é importante que a gente busque esse auxílio, né? E fortalecer a nossa espiritualidade nesse tempo, a nossa fé, né? Ela nos ajuda a viver esses momentos, ela é a nossa base para viver esses momentos,
momentos de adversidade, né? E eu vejo que é isso, né, Valquir? Eu acho que eu já falei Érica, o que eu tinha para falar. não, eu quero apenas assim, antes de nós encerrarmos, que você possa fazer um merchan, né, do seu talento, do seu trabalho, porque nem só de pão, mas então tem pão aí na parada. As pessoas que quiserem ter nesse tempo um momento com você, que possa procurar você no seu consultório, como que elas podem fazer? Olha, você pode entrar em contato comigo, eu tenho aí meu perfil, né, no Instagram. Eu estou agora recomeçando, assim, um perfil mais ativo. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso, gente. Mas eu estou buscando um perfil mais ativo como forma de divulgar meu trabalho, como também para ser útil, né? Compartilhar aí conteúdos que possam contribuir com a saúde mental das pessoas que me acompanham. Você pode me acompanhar no meu Instagram, me chamar no direct. Eu tenho lá o link no meu perfil, o link do meu WhatsApp. Se alguém estiver precisando de algum auxílio profissional nesse momento, pode me procurar e aí nós podemos marcar. Eu atendo presencialmente online, né? E eu acho que eu não sou muito boa com merchan, não, Walter. Que isso, então vamos lá, gente. Olha, você que está precisando de uma ajuda nesse tempo comportamental, psíquica e emocional, procure a Érica, psicóloga. Ela trabalha com a linha de logoterapia e com certeza vai te ajudar em muito nesse tempo, ok? Ok? Siga a Érica lá, manda um direct para ela e com certeza você será muito bem atendido, muito bem atendido. Para maiores detalhes, Ai, entre em contato conosco. Foi bom? maravilha! Preciso de umas aulas, viu? Pessoal, quero agradecer, Érica, mais uma vez aí você pela disponibilidade e entender que eu não sou da área, mas eu sou curioso, gosto muito de ler. Gosto muito de ler, de estudar, né, os grandes pensadores. Sempre acompanhei, desde 2002, eu sempre acompanhei aí grandes nomes da psicologia, enfim. Gosto, tenho prazer por esta área. E eu lembro de uma vez que Santo Agostinho, que quando vocês fazem psicologia, vocês lá têm um período de filosofia que vocês estudam Agostinho, né? E ele vai dizer que ele cita assim: cedo eu te conheci, tarde eu te amei. Ó beleza tão antiga e tão bela, estavas a te procurar fora de mim a todo tempo, estavas dentro de mim. Ele referia-se ao sagrado, né? A Deus. Então, eu entendo que, por mais que tenhamos a necessidade de termos uma ajuda profissional como a sua, por mais que tenhamos que aderir a uma boa literatura, a fazer uma análise daquele ciclo de amizades que nós estamos convivendo. Ah, isso não vai dar certo, não. Isso não é para você, não. E minha filha, pandemia agora até o final de 2040 vai estar aí. Pelo amor de Deus, é hora da gente começar a fazer uma seleção do que a gente quer para a nossa vida. Então, eu preciso de dizer, Érica, Deus precisa de ocupar um espaço no nosso coração. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam em mais uma live aqui no Café com Valquíria e dizer que este canal, nós vamos tratar de tudo aqui, mas, sem sombra de dúvida, sempre levando uma palavra de ânimo, de coragem e de vida e vida em abundância. Érica, suas considerações? Olha, Valquir, eu quero muito agradecer a você e a todos que nos acompanharam, né, que estiveram aqui com a gente contribuindo, compartilhando. Como eu disse no início, é uma alegria poder participar de espaços como esse, porque o que faz sentido a gente poder compartilhar um pouquinho que a gente sabe, de forma a ajudar o outro, né, de forma a ser útil na vida do outro. Então, eu louvo muito a Deus, né, acredito que a graça dele está sobre nós e que muitos frutos serão gerados por meio dessa live, porque ele nos usa, né? E é isso, agradeço muito, Valquir, por esse convite. Foi uma alegria estar aqui com vocês esta noite. Um abraço, irmão. Deus abençoe. Gente, segue lá. Tô com o Valquir. Tem muita coisa boa lá. Deus abençoe vocês. O povo tem pressa. Nós Eu temos hoje. também. Um abraço. Com Deus.